Oh, coisa boa! Começando mais um episódio, mais uma conversa, mais uma interação, mais um momento de troca que eu quero compartilhar com você, para a gente refletir um pouquinho juntos, para a gente buscar ajudar e ajudar a essa mamãe que fala e ajudar a você, né, que acompanha, que escuta o Papo Sem Limites e que pode aprender e se inspirar com mais essa interação que a gente vai compartilhar. Escuta só. Como envolver o marido nesse processo da PNL, ou em qualquer processo que envolva as nossas crianças, talvez, né? Estudar junto, Emanuele, é isso? Aham, tá bom. Bom, esse é um desafio básico da nossa vida, né? Porque cada um está num nível de consciência, né? Cada um está num nível de entendimento da criança, da gente mesmo, do autoconhecimento, do quanto a gente se conhecer faz diferença no processo de educar. Tem muita gente que não sabe nada disso, né? Muita gente que não acredita nem tanto nisso, que acha que nada a ver, que todo mundo nasceu, foi criado de qualquer jeito e está vivo e deu certo, então, né? Então, os níveis de consciência sobre isso são muito variados, né? Então, às vezes, a gente se pega ali num nível em que a gente está solitária. A gente percebe que a gente sabe mais do que o outro, que a gente conhece mais do que o outro. E tudo o que a gente queria era que o outro estivesse aqui com a gente, nesse nível de consciência, nesse olhar, nessa busca. E uma coisa comum de acontecer foi um caso presencial que eu trabalhei ontem, em que ela queria que o marido estivesse aqui com ela, e ela então entrou numa coisa que era como se fosse um ciclo vicioso, dizendo assim, eu brinco, eu falo que é o cachorro correndo atrás do rabo. Ela fala, sabe por que não estou conseguindo fazer as coisas? Porque ele não está comigo. Se ele estivesse comigo, eu estava conseguindo. Mas sabe por que ele não está comigo? Porque eu não estou conseguindo. Ele não está vendo o resultado do meu jeito, então ele não vem aqui comigo. Olha, e ela estava presa nesse ciclo, Manu, posso te chamar de Manu? Já estou assim, né? Aluna nova e eu já querendo intimidade. Hein, Manu? É isso, ela estava bem desse jeito. Eu não estou conseguindo, sabe por quê? Porque eu estou sozinha, porque ele não está comigo. E sabe por que ele não está aqui comigo? Porque eu não estou conseguindo, ele não vê resultado, ele não vem. Ele está vendo que não está dando certo, por que ele viria? Entende? Então, nós precisamos romper este ciclo. A gente precisa romper este ciclo, a gente precisa entender que algumas coisas a gente pode conseguir sem eles. E aí a gente precisa estudar o dobro, já que eles ainda não vieram, para que eles vejam resultados. Viu? Espera aí só um pouquinho, desculpa. Só porque a cachorra veio e ela é enorme, abriu a porta toda aqui, eu estava vazando barulho lá de fora. Eu preciso estudar ainda mais, me capacitar ainda mais, ficar realmente potente nisso aqui, para eu começar a conseguir. Quando eu começo a conseguir, ele começa a ver. Ele pode começar, porque tem uma coisa que diz assim, o que você faz fala tão alto que eu não consigo escutar o que você diz. Então não adianta você dizer, se você ainda não está conseguindo resultado. Não estou dizendo que é teu caso, tá? Estou dizendo um mecanismo que funciona para trazer os maridos, ou os pais, ou os companheiros, ou as companheiras, ou quem quer que seja, tá? Então eu preciso primeiro começar a conseguir. Se eu não estou conseguindo ainda, que eu não justifique que é porque ele não veio. Eu não estou conseguindo ainda, eu vou estudar mais, eu vou mergulhar mais, eu vou me aprofundar mais para estar segura e começar a conseguir. A partir de começar a conseguir, eu tenho moral. Tendo moral, eu vou então buscar o que faz sentido para ele, o que é importante para ele. E aí eu vou mostrar para ele, com muito cuidado, que o que é importante para ele se consegue através disso que eu estou propondo. Ou que o que é importante para ele, desse jeito que ele está fazendo, ele está indo contra. Quando eu conseguir mostrar isso para ele, Manu, a chance dele começar a querer vir é maior. Então, primeiro, eu vou firme, segura, convicta. Se está fechando com o que eu acredito, o que eu estou vendo aqui, eu mergulho. Para eu começar a conseguir viver isso aqui. E não achar que porque ele não veio, tá vendo? Por isso que eu não consigo. Aí, tá vendo? Como ele não veio, eu não consigo. Aí, não ficar presa no ciclo vicioso. E daí, quando ele vem, quando ele vê
ele abre uma chance para talvez vir, né? E aí eu vou botando em xeque algumas coisas das crenças dele, das atitudes dele, com base no que ele acredita. Né? O que você quer para o futuro dos seus meninos, dos seus filhos? O que você acha importante? Como você quer que eles sejam? Aí ele vai trazer alguma coisa. Vai falar, isso aqui. E como é que a gente consegue isso aqui? Pensa bem. Pensa bem. Fazendo isso aqui, será que eu não ameaço isso aqui que é importante para nós? Para nós, já estamos juntos, hein? Você viu? Eu perguntei o que era importante para ele, daí na hora que eu coloquei a crítica, eu falei para nós. Isso aqui não ameaça o que é importante para nós? Se nós fizermos assim. Se você reparar, Manu, no meu discurso aqui com vocês, em muitos momentos, eu me coloco junto do problema do outro, me coloco junto do erro do outro. Sempre que eu vou falar de um problema, que eu vou criticar alguma coisa sua, tal, eu coloco eu junto. Primeiro, porque eu sou humana e posso ter o mesmo erro em qualquer momento da vida também. E segundo, porque você recebe melhor quando eu me coloco errando junto com você, né? Quando eu me coloco humilde, humana e falha, como você. Então fica mais fácil para você aceitar. Se eu me coloco aqui de um lugar de, nossa, sabidona, poderosona, melhorzona que todo mundo, e começo a falar do seu erro, do seu equívoco, e às vezes a gente faz isso com o marido, com o companheiro, com o parceiro que está com a gente, sem querer. Né? Então, esse é um recurso também de comunicação que pode nos ajudar muito nesse processo. Mas uma fase inicial é mergulha e comece a conseguir. A partir daí, busque o que é importante para ele e vincule o que é importante para ele com o que você está fazendo aqui. E tire o vínculo do que é importante para ele com o que ele está fazendo. Mostre como ele não está conseguindo ir na direção do que ele acredita querer, fazendo desse jeito. Então, acho que mais ou menos isso resume aí um caminho, não exatamente curtinho, facinho, mas eu acho de mais possibilidade, de mais sustentabilidade de trazer o outro. Faz sentido? Joia. Que bom. A Ana está com a mãozinha levantada. Deixa eu ouvir o que a Ana quer contribuir. Oi, Isa. Oi, Na querida. verdade, é uma complementação da dúvida da Emanuele, que é mais ou menos o que eu passo aqui em casa também. Eu conheci você através de uma live da Mariana Ullman, há um tempo atrás, e eu acho que, como aconteceu com várias mães, eu fui aprendendo sobre educação positiva, sobre o respeito com a criança, ao longo do crescimento também da minha bebezinha, que agora tem 2 anos e meio. E a gente foi realmente tendo uma disparidade, assim, porque eu fui estudando as coisas e o meu marido não se interessa muito por essas coisas porque acha que é tudo por instinto, né? Educar é por instinto. E o que tem acontecido aqui em casa agora é, eu e a minha filha, a gente criou uma conexão muito grande, muito boa, realmente de respeito, de comunicação, a gente tem conseguido criar isso, né? Muitas vezes eu perco a paciência, peço desculpas para ela e tudo, e a gente vai construindo isso. E ela não está tendo essa conexão com o meu marido. E ela agora rejeita ele. Então ele vai dar um abraço nela, ela não quer. Ele vai dar um beijo nela, ela não quer. Ele quer sentar para brincar com ela não quer. Tudo é mamãe, tudo é mamãe. Eu vou no banheiro, ela não consegue ficar com ele, porque ela quer vir atrás de mim. E, assim, eu queria saber o que eu posso fazer para tentar trabalhar um pouco melhor essa relação dos dois, né, em relação a essa questão também, por ele não saber também muito sobre essa questão de educação respeitosa. Eu tenho percebido que muitas vezes eu acabo criticando muito ele sobre muitas coisas que ele faz, então eu tenho evitado fazer isso também, para que ele não se sinta inseguro na educação com ela, né? Mas ao mesmo tempo tem essa rejeição entre os dois, né? E ele fica extremamente frustrado também por causa disso. Eu ia perguntar isso, Ana. Ele consegue perceber que você consegue esse vínculo por causa que você estuda ou ele não tem claro isso? Eu acho que é mais ou menos. Ele sabe, mas ao mesmo tempo ele também acha que é porque ela tem algum problema. Sabe? Assim, não, essa garota não é normal. Tem algum problema porque ela só quer a mãe, ela não consegue ficar com mais ninguém, só quer ficar com a mãe. Entendeu? Talvez se você conseguir devagarzinho fazê-lo perceber que ela tem um temperamento forte, que talvez ela não estivesse com esse vínculo nem com você. Ó, eu falei sem saber se está fazendo assim, né? Que eu acabei mesmo. E talvez ela não estivesse conseguindo esse vínculo nem com você, se você não tivesse estudado. Acho que quando ele comprar
essa ideia, no sentido assim de, olha, é mesmo, né? Faz sentido. Amor, olha só como ela tem um temperamento forte. Você sabe por que eu estou conseguindo? Porque eu estudei, eu entendi que fazer assim, por exemplo, querer dar um comando para esse temperamento não funciona. Então, eu aprendi que a gente pode fazer por meio de convite, por meio de, né? De repente, ela não está muito afim com você, porque você não está conseguindo fazer desse formato. Será que não faz sentido? Mas faz perguntando, sabe, Ana? Faz perguntando. Será que não faz sentido? Não precisa resposta, não. Sai de cena. Sabe? Vai plantando algumas sementes em formato de dúvida, em formato de pergunta, sem querer ser professora dele, sabe? E muito menos criticá-lo. E a crítica sua para ele é sentida também por ela. Então, você tem toda a razão quando você se sente um pouco responsável por ela não estar conseguindo se conectar com ele. Porque a relação da criança com o pai, com a figura paterna, passa por nós. Nós damos essa permissão. Então, se a gente não está admirando o outro, não está conseguindo ver o lado bom do outro, a criança também fica... Ela então, sente, né? tem a colheita dele também, né? E também tem a nossa influência nesse, né? Como diz o negócio, tem caroço nesse angu. É o nosso caroço nesse angu, né? Então, esse é um ponto importante. Então, o que você pode fazer também para ajudá-la? Né? Quando ela não quiser ir, ou quando ela reclamar do pai, ou quando você perceber alguma coisa, fala, o pai tem esse jeito mesmo, né? Mas ele ama tanto você. Mas ele também faz isso de bom, né? Então, a gente pode mediar a relação da criança com o pai também, ajudando ela a perceber. E o que tem de bom? E o que ele faz de legal? Né? É verdade, ele tem esse jeito meio assim, ele precisa entender isso, né? É verdade, você tem razão de não gostar dessa parte, né? Isso aí, o jeito que ele fez. Ele é tão gente boa, ele também fez aquilo lá foi muito legal, não foi? Então, a gente pode, sabe, ir tirando, por exemplo, imagina que é um palco, a cabecinha dela, e que naquele momento ela botou aquela luz individual que acompanha, né? O artista, ou o cantor, ou o ator, né? Ela botou naquilo que ele fez de ruim. E você pode pegar e fazer assim, olha, mas aquela cena ali, ó, ele fez isso, foi tão legal, né? Então você muda o foco da iluminação, não deixou de existir o que ele fez de ruim. Você não está dizendo que ela está errada, você não está invalidando, não. Mas agora você botou um foco numa coisa que foi boa, e que o cérebro do temperamento forte, ele tem mais facilidade de botar o foco no que não foi bom. Então, essa é uma ajuda que a gente dá para a criança de temperamento forte, aprender a botar o foco no que foi bom também. Né, para não jogar fora junto, porque às vezes a gente joga tudo fora junto, pelo que não foi bom até o que foi bom. Né? Então, acho que é um pouco por aí. Né? Eu acho que você, né, ir jogando perguntas para ele, dúvidas, né? Não afirmando, não querendo ser professora, não querendo ensinar, e mediando um pouquinho com ela. Tudo isso, as duas coisas não precisam ser um na frente do outro. Pode ser a hora que tiver só ele, a hora que tiver só ela. Uma dúvida ou outra também, tudo bem na frente dela, não é um grande problema, mas porque não vai ser crítica, né? Vai ser só uma dúvida, então é menos pesado do que fazer uma crítica. Mas pode aproveitar os momentos que um não estiver ouvindo uma coisa e outra, né? E aí você vai construindo um pouco, né, desse processo. Talvez ele vai se abrindo um pouquinho mais também, e de novo, sempre quando for falar alguma coisa, mesma coisa que eu disse para a Manu, se coloca junto. Porque às vezes a gente também erra, às vezes a gente também vê, sabe? Que aí, assim, nós estamos junto nisso aqui. Nós não estamos um contra o outro, porque eu faço de um jeito, você faz de outro, porque eu já sei algumas coisas que você não sabe. Não, nós estamos junto, buscando a melhor maneira de entregar o melhor resultado para essa criança que está aqui na nossa vida, e para a nossa vida como um todo, né? Se coloca junto dele, não contra ele, né? E juntos, nós podemos, inclusive, errar juntos, eu erro também. E uma vez eu fiz assim, que nem você, não funcionou. É muito legal isso. Eu sei o que está acontecendo. Eu já fiz assim. Sabe? Que aí ele, tamo junto, né? É uma boa estratégia. Vai nos ajudando, vai nos aproximando do outro, porque às vezes, querendo trazer o outro para perto da gente, sem querer, a gente faz de um jeito que afasta ele ainda mais. Da gente e daquilo que a gente acredita, né? Beleza, obrigada, Isa. Obrigada, querida. Deus abençoe. Acho que a Aline também está de mãozinha levantada. Diga, Aline, querida, o que você quer trazer sobre esse ponto? Então, é um prazer falar contigo, Isa. Estou muito feliz de estar aqui hoje.
E eu queria complementar o que a Ana falou, porque é exatamente o que eu vivo aqui em casa também. Eu tô com uma filha, tá com 2 anos e 3 meses, e ela também tem um vínculo muito forte comigo. E, assim, ela fica na escola o dia inteiro, na escolinha, aceita as professoras tranquilamente, mas com o pai ela não fica. Tanto é que eu não consigo nem tomar um banho enquanto ele tá em casa, porque ele fica com ela sem ter gritaria e briga e função. Enquanto comigo ela é super tranquila, se ele não tá em casa, às vezes ele viaja, trabalho, fica 1, 2 noites fora, e fica super tranquila comigo, a gente não tem conflitos, mas quando ele tá em casa, a gente acaba tendo bastante conflito nesse sentido. Tanto é que ele voltou essa semana de viagem, e ela começou a gritar quando viu ele, sabe? Não queria ele, não queria ir no... Daí ele deu um tempo para ela, depois ela foi se soltando. Mas nesse sentido, assim, também a gente veio de uma criação tradicional, né? Eu digo que eu sou a criança colérica também, de temperamento forte, que apanhava dia sim e dia também. Então, para mim está sendo bastante difícil, assim, trazer ele para esse contexto, e ele tem o temperamento muito, eu acredito que ele seja fleumático, porque ele é muito tranquilo. Então, ele é uma criança que apanhou pouco por não ter dado trabalho nenhum, né? Então, e como minha filha, a nossa filha é desse temperamento forte, ele acredita que só batendo para dar jeito nela. E eu tenho dificuldade de trazer ele para o meu lado, porque muitas vezes eu acabo recaindo também, sabe? De temperamento, meu temperamento, né, que eu estou tentando trabalhar, acabo recaindo e às vezes acabo dando uns gritos, uma palmadinha, e eu me sinto muito mal por isso. Depois converso com ela, peço desculpas, mas assim, o nosso vínculo está bem estabelecido, né? Então eu tenho um pouco de dificuldade nesse sentido, mas o nosso vínculo está bem. E em contrapartida com ele não tá muito legal. 2 coisinhas que eu acho que vou somar a tudo que eu já disse antes. Então, pega tudo que já disse antes, vale aqui também, claro, você já pegou, eu não tenho dúvida, né? E eu vou somar 2 coisinhas especificamente aqui no que você traz. A primeira é uma verificação, uma checagem, se tem uma parte de nós que sente prazer por ela não ter um bom vínculo com ele. Do tipo, tá vendo? Eu tenho razão. Ele faz desse jeito, aí, ó, não tem bom vínculo. Aí, ó, isso é muito comum na gente, em todos os seres, né? Mas nos coléricos a gente é tão feliz quando tem razão, que a gente tem quase, né, um ápice, um clímax quando a gente tem razão. E aí a gente reforça isso muito fortemente. A gente quase que não quer que eles tenham vínculo inconsciente, tá, Aline? Conscientemente eu quero, lógico, é o pai, eu quero que eles tenham vínculo, eles sejam felizes, que eles se deem bem, que vai ser melhor para todo mundo, blá, 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 blá. Mas já que ele ainda não veio estudar, mas já que ele ainda não está aqui, mas já que ele ainda não se rendeu, eu acho bom. Acho bom que eles não tenham vínculo, porque ele vai vendo. Ele vai ter, uma hora ele vai acordar, uma hora ele vai ver que é isso mesmo, que ele tá, enfim, tá? Então, esse é um primeiro ponto. E uma parte de mim também se sente top das galáxias. Olha o vínculo que ela tem comigo. Olha só como eu sou, né? Como eu consigo. Olha como eu arraso. Coisa de colérico também. A gente adora arrasar. A gente pega o negócio, estuda, entende, faz o negócio acontecer e ele vai dando resultado e a gente arrasa. E é uma delícia mesmo, né? É bom mesmo. Eu também sou colérica, eu também entendo esse lugar. É muito gostoso. Né? Então, a gente só precisa estar consciente dele e perceber até que ponto está se tratando coisa toda do meu ego, de mim. Sabe? Até que ponto eu estou ficando feliz com a derrota dele, com a ausência de vínculo dele, estou tendo um prazer gigante que só eu tenho vínculo, que só eu consigo, que só eu sou incrível, porque muitas pessoas inteligentes como nós, pessoas coléricas assim, que se destacam desde sempre, são muito inteligentes. Então a gente escutou a vida inteira, a gente é inteligente, 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 inteligente. Eu acho incrível quando eu vou falando as coisas, vocês vão fazendo assim, ó, porque eu não conheço, né, a Aline ainda, mas eu falei isso, ela, é porque é. Temperamento é mapa de gente. A gente já pode prever algumas coisas, né? Ou até ver o passado de algumas coisas que a gente não participou, né? E aí a gente está nesse lugar aqui querendo fazer o quê? Confirmar que a gente é inteligente. Então, ao invés de eu estar, de fato, com um foco maior no desenvolvimento desse ser humano que veio,
sem saber, sem querer, como ponto cego, eu ainda estou presa nessas coisas, de confirmar minha identidade de inteligente, de fazer valer quanto que eu tenho razão, do outro não se dar bem para comprovar que realmente eu que estou certo e ele que está errado. Eu ainda estou presa em alguns mecanismos que faz parte da nossa cultura, tá? Nada novo embaixo do sol, você não é a única, nem está sozinha, eu também estou também nesses mesmos, né? Alguns eu vejo, outros ainda não vejo, né? Outros vejo e ainda cai de novo, e a gente vai lembrando, opa, olha o que eu estou fazendo aqui, né? Então, agora, eu acho que o convite é a gente olhar para essa trama toda e, de repente, entrar nas relações com um foco maior ainda na criança, no que é melhor para ela, percebendo isso tudo, voltando a aproximar do marido, no sentido, nós estamos juntos, vamos aqui, o que a gente consegue juntos aqui? Eu erro também, né? Enfim, como é que nós vamos? Que é aquilo tudo que eu já disse um pouco antes, né? Agora somando o resto. Mas então esse olhar de se eu falei que eram duas coisas, falei só uma, que é essa de não, uma parte de você que está gostando ou que ele não tenha vínculo ou de ter o vínculo todo. E a outra é como eu sou essa pessoa muito, que eu apanhei muito, eu sou muito colérica, então para mim tudo é óbvio, tudo é fácil, porque eu tiro rapidinho, eu pego o jeito das coisas, aprendo e tal, né? Eu também posso ser muito crítica com quem não é rápido como eu, com quem não pega fácil como eu, com quem não consegue como eu, e ser muito dura, né? E às vezes coloco um marido, se eu tenho um marido fleumático, como você colocou, que é o seu caso, às vezes eu coloco ele num lugar de mais lento, mais burro, de não sabe, de eu desempodero, né, esse homem. E aí, como é que eu quero que ele seja incrível com a criança, né? Ou eu sou muito dura quando ele erra, ou eu sou muito crítica quando ele erra, ou eu sou muito... Tô super positiva com a criança e pá, durona com o marido. Então, essas duas coisas que eu sinto de te dizer, né, que nem sei exatamente se são aplicáveis ao teu caso, mas que, pensando nas combinações de temperamentos, pensando na gente como a gente é, né, e nas coisas que a gente vê de experiência na vida, pode ser que seja legal a gente olhar com cuidado. Olha, checa, é aquela história. Te entrego, você passa o filtro aí, vê o que faz sentido, retém, o que não faz sentido, deixa passar, né, porque são coisas que podem, né, fazer diferença e ajudar nesse processo. Isso ajudou muito, Isa, com certeza. E a questão de ser muito crítica e dura, eu sou até comigo mesma. Isso. Imagina com os outros, né? Isso. Então, a gente espera que tudo dê resultado muito rápido, né? E esse é um processo que eu vejo que é lento. E ainda tem aquela coisa da minha família também falando, a família dele falando, porque se não bater, não vai adiantar. Porque esse tipo de atitude dela, esse jeito dela, só apanhando muito para resolver. Minha sogra que diz, eu criei 13 e nenhum era tão terrível quanto ela, sabe? Que acompanhou, assim, viu o desenvolvimento dela, nenhum dos 3 filhos dela deu tanto trabalho quanto ela. Então, tudo isso foi se somando em mim, né? E me trouxe nesse lugar de busca também, né? Eu digo que ela é a minha maior motivação para buscar, para aprender a lidar, porque eu vejo que ela tem o temperamento, assim, a personalidade dela muito no meu perfil, sabe, de como da criança que eu era. Inclusive as birras que ela faz, a minha mãe disse que eu fazia igual. Só que daí eu fico pensando, eu lembro de apanhar e me sentir muito mal por isso, sabe? Então, nesse sentido que eu entrei para a turma de PNL, também já te acompanhava nos vídeos, para tentar mudar isso, para não fazer com ela da mesma forma que foi feito comigo, né? Porque hoje eu sou uma adulta ansiosa, eu me trato para ansiedade, eu faço terapia, e volta e meia eu tô recaindo nesse sentido, assim, da ansiedade. Sim. E pensamento acelerado também, então eu não quero que ela passe pelas mesmas coisas, né? Querida, tem uma coisa que me vem de te dizer também que eu gosto muito, que é o seguinte... Eu tenho uma pessoa que está junto comigo aqui há quase 4 anos, né, que é funcionária minha aqui em casa, e que acabou de ter um bebê, tem 1 ano e pouco o bebê, né, e ela já tinha 2 filhos, ela tem uma adulta, ela já é avó, essa filha adulta já tem uma filha, ela tem um adolescente de uns 13 ou 14, e inesperadamente teve um bebê, né, que tem 1 ano agora.
E quando ela veio, a gente conversa, eu acabo ficando sempre amiga de todo mundo que trabalha junto, eu não consigo, não tenho muito essa coisa de, tem que separar as coisas, eu não sou essa pessoa muito boa nisso. E eu acho que a gente é muito humano, a gente é muito a gente mesmo, espontâneo, e enfim, a gente convive todo, né, todo período com aquela pessoa, ela vem 2 vezes, mas 4 anos, 2 vezes, toda semana, eu crio vínculos, eu não consigo, né, eu acho que faz parte. E eu conto, né, as histórias do Petros, as coisas, ela foi vendo, às vezes ela me escuta trabalhando e tal, não sei o que, e tal, tal, tal. Depois que ela teve o terceiro menino, ela falou assim, Dona Isabel, eu achava que a senhora que era mãe de primeira viagem, que por isso que a senhora tinha passado tudo aquilo com o seu menino. Agora eu entendi. Ela teve um menino igual ao Petros, do temperamento muito forte. Agora, só agora, eu entendi a senhora e eu acreditei na senhora. Então, Aline, só estou te contando isso para dizer que às vezes as pessoas não sabem do que elas estão falando, porque elas só conseguem saber da realidade delas, da experiência delas. E se elas não tiveram uma criança assim, elas vão morrer sem saber o que é ter uma criança assim, sabe? Então, a gente ficar tranquilo de, assim, quando ela falar alguma coisa, falar, ela não sabe, e tá tudo bem, sabe? Assim, nós vamos seguir, talvez nem tentar convencê-la, que às vezes não será produtivo, não sei. Mas é bom saber que é realmente diferente quando a gente tem uma criança de um temperamento muito forte. É diferente. São muitas vezes os bebês high need também, né? É papo para outra história. Mas é isso. Viu só que interessante, gente? É muito curioso quando a gente começa a aprofundar na questão, o quanto a gente vai vendo que pode ser realmente trabalhado, né? Potente, lindo. Eu espero que você tenha crescido com essa conversa. Eu espero que esse compartilhar faça sentido para você e que você realmente aprofunde inclusive o contato conosco nas redes sociais. A gente tem Instagram, TikTok, @isa.minatel e o canal no YouTube, youtube.com/isaminatel. Vamos juntos cada vez mais aprofundar o nosso estudo para sermos pais e mães sem limites no amor, no conhecimento, na profundidade com que tocamos essas almas humanas que nos foram confiadas. Um beijo, fica com Deus e até a próxima, porque aqui você já sabe, o papo é sem limites.